calendário marcava 3 de dezembro de 1978 e no estádio do Maracanã haviam 120 mil presentes. Zico, o camisa 10 da Gávea, cobrava o escanteio e Rondinelli, deus da raça ainda não apelidado, esperava fora da área. E nessa hora mais um voo da redenção estava prestes a acontecer. Rondinelli ainda não era chamado de deus da raça, mas logo mais seria o herói de uma conquista. Aquele gol, segundo o próprio Zico, foi o gol mais importante da história do Flamengo. Aquela geração vinha em um período muito difícil, era uma geração muito formada na base, que começava dentro do imediatismo já presente do futebol brasileiro a perder ali crédito e ameaçava ser desfeita. O Flamengo não vencia o Campeonato Carioca há alguns anos e há 5 jogos vinha amargando dificuldades também contra o Vasco. Esse gol, além de iniciar toda a trajetória que gerou a época mais maravilhosa da história do Flamengo, gerou também a maior sequência invicta de um clube brasileiro, de 52 jogos. Enfim, se para o próprio Galo esse é o gol mais importante da história do Flamengo, é lógico que para mim e para qualquer um também é. Mas eu não tô aqui para falar para vocês de história, embora seja sempre bom relembrá-la. Eu tô aqui para falar sobre a importância das bolas paradas ofensivas e o como esse Flamengo do Tite talvez seja um dos grandes times da história e no futuro pode ser lembrado, como nós lembramos agora aqui, como um time marcado pelo seu brilhantismo na hora de finalizar da marca do escanteio ou a partir de bolas paradas cobradas de forma indireta, utilizando um vasto repertório para isso. Então, vamos falar disso nesse vídeo, falando sobre tática sem tatiquez. Está por aqui a primeira vez ou vem sempre aqui, mas ainda não é inscrito, por favor, se inscreve. A gente está prestes a alcançar os 50 mil inscritos. Essa marca é muito importante para mim e para esse canal, então eu te garanto que você não irá se arrepender de dar esse crédito, esse voto de confiança e se inscrever neste canal, tá bom? Caso já seja inscrito, não deixe de conferir aí o botão do like, porque com isso o YouTube vai compreender que esse é um conteúdo de qualidade e recomendar a gente para que outras pessoas que ainda não conhecem a gente possam vir e se inscrever, tá bom? Vamos falar sobre essas bolas paradas ofensivas que têm decidido jogos no Flamengo. Segunda etapa de um jogo tenso, Luiz Araújo levanta os 2 braços e vai organizar uma das jogadas ofensivas que o Flamengo tem a partir da bola parada. Esse é um escanteio com pernas curtas, né? Uma falta ali próxima ao escanteio, muito perto da área. E aí, Davi Luiz e Fabrício Bruno estão ali dentro da área, junto com outros companheiros, mas vamos focar nesses 2. O Davi Luiz, como sempre, é o cara que se projeta, como o exemplo do Rondinelli, que estava ali. Mas ele é o jogador que tem característica de se projetar e se projeta muito bem, ganha espaço muito bem. E essa jogada prevê que o Fabrício Bruno vá bloquear esse oponente que o marca, o Robert, e vá arrastar o Robert dali, para que o Davi possa cabecear livre e fazer o gol. O que vai acontecer, você vai ver já já. O Fabrício vai fazer de tudo para tirar o Robert dessa posição, vai empurrar ali, tentando ganhar espaço para conseguir abrir o espaço para o Davi. Como você pode ver nesse deslocamento, dá uma olhada o quanto o Fabrício tenta empurrar, tenta tirar o Robert da posição até que ele não consegue e ele mesmo vai cabecear e vai fazer o gol da vitória do Flamengo contra o Cruzeiro. Mas essa não foi a primeira jogada desse tipo, com uma coordenação muito parecida que virou gol do Flamengo. No canto da tela alto, Gerson se arruma para cobrar um outro escanteio com pernas curtas, um pouquinho mais distante do anterior. Davi Luiz está dentro da área, assim como Pedro. Pedro, em posição de impedimento ali propositalmente, tem a orientação de se movimentar antes que a falta seja cobrada para bloquear o avanço do camisa número 29, para que ele não consiga defender aquela primeira trave.
Enquanto isso, Davi Luiz precisa fazer uma corrida para chegar completamente livre naquele setor. Gerson precisa mirar no Pedro, assim como Luiz Araújo precisava mirar no Fabrício Bruno. A cobrança acontece e dessa vez o Pedro consegue ali só bloquear o marcador e não necessariamente precisa cabecear, embora se precisasse, ele estava pronto. E o Davi consegue executar a jogada e ele próprio fazer o gol da vitória do Flamengo no último minuto contra o Bahia. Você vai encontrar céticos que vão dizer que é óbvio que é uma coincidência, que na verdade isso tudo não tem nada a ver e que os gols são muito diferentes. Bom, gente, a gente não tá aqui falando para essa turma. E para você que está disposto a entender o que rola nessas bolas paradas ofensivas e o vasto repertório, eu vou te trazer alguns gráficos e números que representam um pouco do que esse time comandado pelo Tite e o que essa fase do jogo, que são as bolas paradas ofensivas coordenadas pelo Matheus Bach, está trazendo ali de ganho e de coordenação para esse Flamengo. Essas imagens representam alguns padrões das cobranças do Flamengo. É incrível como há bastante simetria entre esses dados, tá? Os cruzamentos diretos, entre os cruzamentos diretos para a área, que você pode enxergar no lado esquerdo ali do gráfico, você pode ver que há uma grande quantidade de cruzamentos abertos, seja da direita, seja da esquerda, com o pé aberto, e uma grande quantidade de cruzamentos com o pé fechado. E esse número ele dá quase uma equivalência, ele é quase 50-50. Agora, durante a data FIFA, estão acontecendo mais cruzamentos de canhota por conta do Luiz Araújo, que basicamente assumiu essas cobranças quando está em campo, mas vejam como isso graficamente fica representado com o gráfico das bolas viajando. Você pode ver também como grande parte dos cruzamentos procura a primeira trave. E no gráfico do lado direito, você olha que a primeira trave, especialmente do lado esquerdo do campo, é o principal alvo quando se fala em primeira trave, mas que a frente da pequena área também é um alvo importante, especialmente dos escanteios abertos, que já geraram alguns gols. Você consegue ver as cobranças dos gols com a sua origem nesse novo quadrante, nesse terceiro quadrante que eu coloquei para você. E agora eu nem estou falando de falta, eu estou falando de escanteio. Não é escanteio de perna curta, é escanteio de perna longa mesmo, né? E aqui a gente vê graficamente, então o Flamengo já fez 4 gols de escanteio a partir de cobranças curtas, 3 pelo lado esquerdo, 3 pelo lado direito, e fez outros 6 gols de escanteio, a grande maioria desses outros, como origem na primeira trave, com dinâmicas que eu já mostrei num vídeo lá no início do ano, que eu vou deixar aqui no banner para você ter noção das coordenações. Aqui a gente consegue ver mais proporção aqui dessas ações. A bola preta representa o cruzamento bem feito. O X representa o cruzamento errado. A bola preta com uma mira representa finalizações que aconteceram. E a bola cheia ali, a bola de futebol vermelha, representa os gols, tá? Então aí tá graficamente representado esse aproveitamento desse grande Flamengo do Tite e do Matheus Bach nas bolas paradas. Em quase todas as partidas tem uma coordenação diferente, sempre baseado nas fragilidades que o adversário pode surgir. Lembra daquele escanteio que o Davi Luiz primeiro teve um cartão muito injusto dado contra ele diante do Fluminense, e depois ele sofreu um pênalti que acabou não sendo marcado? Tudo aquilo foi coordenado. No pré-jogo daquele jogo, a gente falou que o Fluminense fazia uma marcação 50-50, individual e zona, mas mais individual do que zona. E aí o Flamengo naquele momento tentou aproveitar aqueles encaixes para cabecear livre e deu certo, gerou o pênalti que o juiz acabou sonegando, mas acabou dando certo. O Matheus Bach estuda muito os adversários nessa fase do jogo e coordena bastante essa bola parada, e é impressionante o aproveitamento ofensivo que o time tem. Defensivamente, as bolas paradas não andam tão legais, talvez tanto arrojo e tanta inovação seja indicado no ataque para surpreender defesas, mas defensivamente talvez um modelo mais conservador trouxesse um resultado um pouco melhor. Eu já andei criticando por aqui a forma como o time defende bolas paradas defensivas, gol, por exemplo, que sofreu contra o Juventude, eu critiquei bastante aqui no canal, mas o trabalho do Matheus Bach e do Tite é impressionante, é espetacular.
Eu não me lembro de um Flamengo tão bem treinado durante a fase de bolas paradas ofensivas. Então, isso pode ajudar o time a ganhar campeonato. Se a gente parar e lembrar de equipes que ganharam o Campeonato Brasileiro só pautado nisso, quase que só pautado nisso e numa boa defesa, como por exemplo o tricampeão São Paulo do Muricy Ramalho, o quanto é promissora essa estratégia. E por sorte, o Flamengo é bem mais do que isso, né? Um time que também tem outras dinâmicas bastante interessantes, especialmente quando tiver novamente os seus jogadores titulares. A torcida vai poder lembrar bastante. É lógico que o Davi Luiz não é e nem vai ser nunca o Rondinelli, o deus da raça, mas ele é e será sim o Davi Luiz, zagueiro que já é histórico do Flamengo. Como ele, o Léo Ortiz já fez gol a partir de escanteio, o Fabrício Bruno já fez gol a partir de bola parada, o Léo Pereira fez alguns gols, especialmente na primeira trave, desde o início do ano. Então, o Rondinelli fez o gol mais importante da história do Flamengo. Mas esses 4 ótimos zagueiros que o Flamengo tem também vão fazer um bocado de gol importante nessa temporada e quem sabe nas próximas que virão sob o comando do Tite. O trabalho é promissor e o momento é ótimo. Hora de cobrar para que continue, mas hora também de valorizar aquilo que até aqui está sendo muito bem feito, tá bom? Então é isso. Deixa o teu like, se inscreve no canal e eu fui!